Fala pessoal, mais um Pode Se Ligar. Vamos novamente falar com o pessoal da RS hoje. Estamos aqui com o Cláudio, né, o sócio da RS. E também hoje contamos com o Adilson, o coordenador de operações da RS. Fica calmo, tá, Adilson? Fica tranquilo, não precisa ficar tenso, não. Tava quase desmaiando aqui antes de iniciar esse episódio. Gente, obrigado pela participação. Caio, nós que agradecemos mais uma vez a participação. Estamos juntos novamente, né? A gente está aqui começando na empresa também, eu estou há 2 meses, né? Conhecendo a estrutura da RS. É uma empresa que é diferente no mercado, tá com seu diferencial no mercado. Enfim, e a gente está aí, tá lutando aí para a gente conquistar o mercado cada dia melhor, né? Boa, boa. Ó, já pega o caderno e a caneta, que o Adilson vai passar aqui umas técnicas para vocês não zoarem, né? E também não perderem pisos, alguns equipamentos das suas empresas. Ó, bagagem. E ó, Adilson, já tô vendo quem tava conversando, você tem uma baita de uma bagagem. Sim. Né? Então, um grande know-how. E aí que eu queria saber de você. Hoje, qual que é o seu foco principal nas operações junto aos clientes hoje da RS? Hoje dar uma assistência que é carente hoje. O nosso cliente hoje é muito carente, porque muitas empresas no mercado, criaram-se muitas empresas no mercado que não estão muito bem estruturadas, entendeu? Então, assim, a funcionários, o treinamento de funcionário. Então, hoje você joga o funcionário. Muitas empresas hoje jogam o funcionário sem treinamento, sem conhecimento de equipamento, material, tratamento químico, produtos. Então, a gente tá agindo em cima disso, né? Então, o que a gente sente hoje no mercado é esse tipo de coisa. Que o cliente passa muito problema com a parte de limpeza, né? Uhum. Então, esse é um dos principais gargalos, né? Exatamente. Eu queria até tomar um pouquinho para falar assim, hoje, se a gente não tem, como o Adilson falou, a gente não tem as pessoas treinadas o produto certo, é prejuízo na certa, né? Então as pessoas não conscientizaram ainda as empresas, porque, como ele falou, a mantenedora, as terceirizadas, soltam as pessoas dentro dos contratos, elas vão fazendo do jeito que elas entendem que é e não entrega realmente o que foi contratado, né? Então a gente já viu alguns casos de prejuízo, não foi prejuízos pequenos não, tá? E onde justamente as pequenas mantenedoras, as pequenas empresas de limpeza, elas têm dificuldade de arcar com esse prejuízo, né? Tem até alguns exemplos que Sim. o Adilson pode contar para a gente aqui. Houve um caso numa empresa química que é porcelanato, e é muito comum usarem limpa-pedra, né? O limpa-pedra é um tipo de ácido onde você não vai poder usar em piso em porcelanato ou certos tipos de piso. Por quê? Porque tem cálcio. Uma vez você colocando o ácido, ele vai reagir e vai queimar. Queimou, você não tem mais o que fazer. Dependendo da profundidade que isso afeta o piso, você é obrigado a trocar o piso. No caso, a gente aqui tem um processo que faz polimento, né? Através de pedra abrasiva, com uma enceradeira, e a gente vai jogando o líquido e dependendo da profundidade, você salva o piso. Dependendo da profundidade, você perde o piso, né? Isso é devido ao quê? A erro de quê? De você não ter treinado o funcionário. Entendi. Então, o funcionário tem que saber que tipo de produto que ele usa, que tipo de piso que ele vai tratar, né? Por exemplo, hoje você tem peróxido. O que é o peróxido? Peróxido é um bactericida muito forte no mercado. Nada mais, a pessoa fala, pô, mas o que é isso? É muito forte. É água oxigenada, né? Se usa hoje como é que eu posso dizer? Nas áreas hospitalares, né? Que são nas salas de cirurgias. É um produto que você passa, demora 72 horas. Ele mata qualquer tipo de vírus, né? E bactérias. Então, assim, a gente já usa isso aqui hoje, o mercado hoje usa, detergente amonicado, que você tem que saber, as diluições que você tem que fazer, né, para que você vai aplicar isso, aonde você vai aplicar. Então, a gente aqui hoje treina os nossos funcionários para que eles saibam o que fazer, o tipo de diluição e qual o piso que ele vai fazer e qual o tipo de tratamento. Lembrando que a maioria das empresas hoje levam a limpeza como uma limpeza... nós fazemos limpeza profissional, é diferente.
né? De fazer uma limpeza caseira. Uhum. Então, as empresas que estão nessa pegada de fazer limpeza caseira não vão conseguir. É o que está acontecendo hoje no mercado. Entendi. Entendeu? Então, abre as portas para a gente, para que faça limpeza profissional. Nós fazemos limpeza profissional. Às vezes o barato sai caro, né? Exatamente. Então, às vezes vai fazer a posição a X reais, só que você corre o risco de ter danos ao seu patrimônio, na sua estrutura, e aí a responsabilidade cai sobre a mantenedora, né? Sobre a prestadora. Exatamente. A prestadora de serviço hoje ela é a responsável pelo que muitos eles, como se diz, eles querem se livrar disso, né? Não, porque o cliente comprou o produto, não, porque o funcionário não viu, estava na embalagem errada. Não, muito pelo contrário, né? Como a Adilson mesmo começou falando. Precisa se dar o treinamento. Hoje a gente tem em todos os pontos os diluidores, né? Justamente para diluir o produto, até por questão custo-benefício, né? E padronizar isso, né? Então, porque hoje todo centavo conta, né? Mas aí, até me surgiu uma dúvida. Então, quando você vai aumentar imposições hoje numa carteira de um cliente, qual que é o tempo mínimo para você entregar essa posição? Porque você tem que treinar. Assim, então a gente tem até por nós mesmo, até por questão de nossa mesmo, né? Então sempre o funcionário entra antes, né? Até ele não entra junto com o contrato, porque todo mundo fala assim, poxa, se ele entra antes, então a gente vai perder os dias que ele está. Não, a gente está ganhando, né? Porque ele é treinado, ele conhece a estrutura, ele conhece a filosofia da empresa, né? Os pilares da empresa. Conhece então, os equipamentos, né, Cláudio? Os conhece equipamentos, materiais. Né? Porque assim, a gente vê hoje no mercado a mão de obra, né? Então as pessoas estão vindo para esse segmento que é a limpeza, né? Porque muitas não são qualificados, nós temos muitas pessoas qualificadas, muito pelo contrário, né? Mas então a válvula de escape é essa, né? Vou para a limpeza que é mais fácil. Mentira, a limpeza é difícil, né? Movimentar um mop não é qualquer um, não. Eu digo até em casa, perguntei um dia se minha mulher consegue movimentar um mop. Eu falei, o que é isso? Né? Tudo tem um segredo, né? Você tem que ter a técnica, né? Porque limpeza, como é que é feita uma limpeza? Como é que você começa uma limpeza? A limpeza sempre é de cima para baixo, porque você não pode limpar nada de baixo para cima, senão tudo que você limpa suja embaixo, né? Então assim, de cima para baixo, de dentro para fora, se a porta estiver da direita na esquerda, você da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então é assim que você faz a limpeza. E a visão é global. Não adianta você... Eles até brincam aqui de mãozinha, que eu sou mãozinha, por quê? Por causa disso. Porque você passa a mão nos lugares, porque as pessoas não têm a visão global. Ela enxerga até onde chega a altura dela do olho, ela não enxerga para cima e nem para baixo. Né? Então assim, limpeza é feito com atividades. Você chega aqui dentro de um lugar, você fala, poxa, mas aqui tem que fazer limpeza. Tem que fazer limpeza. Mas como é que a gente faz a limpeza? A mesa? Não, peraí. Então você tem que olhar tudo. É o global. Né? A visão, essa é a diferença de uma limpeza profissional para uma limpeza caseira. Entendeu? E o produto profissional e o produto caseiro. A vassoura e um mop pó. A vassoura e um bio. Né? São equipamentos que são diferentes. Né? Então são coisas que você usa na limpeza profissional. Que isso acaba te melhorando a qualidade do produto, do serviço e dá o seu diferencial no mercado, né? Então é isso. Hoje, por exemplo, o Cláudio estava falando do treinamento de funcionário e nós estávamos comentando aqui que muita gente está vindo hoje do mercado. Eu tenho um exemplo muito claro num cliente nosso. Posso falar o cliente? Pode, né? Acho que não é bom, mas é bom. Só citar, não falo cliente. É um cliente, é um laboratório grande, tá? Multinacional. E nós temos uma funcionária lá que ela fala francês, ela fala o espanhol fluente, ela fala chinês, ela é formada em hotelaria e faz limpeza. Né? Você vê como é que é. Nem todo mundo que faz limpeza são pessoas que não têm um conhecimento. E ainda trabalhou na prefeitura aqui de Santana do Parnaíba fazendo a parte histórica. Ela faz restauração.
Então você vê. Detalhista, né? E Exatamente. trabalha na limpeza com a gente. E na verdade, assim, ela tem o Excelente prazer funcionário. de trabalhar na RS, né? Ela É? tem o prazer de trabalhar na RS. Você vê, uma pessoa totalmente qualificada como ela poderia estar em uma outra função. Com certeza. Então, ela está na função que ela gosta, lógico, né? A gente já está vendo porque ela tem essa escala. A gente enxerga que ela precisa subir esses patamares. Mas ela gosta de trabalhar na RS. Para você ver, a gente tem esse cuidado com o colaborador, né? Então, isso para a gente é importante, né? Essa está a nossa essência. Entendi. Ela não deve lidar muito com o Cláudio, né? Não, gostar não, tanto, não. já imaginei. Ué, o Cláudio ele acha mais nos bastidores, né? Assim, a linha de frente é sempre a gente, né? Mas sabe que eu fiquei mais surpreso? Tá. Ele que é o mãozinha, pô. Não eu sou sabia. mãozinha. Acho que no outro podcast a gente falou do Mãozinha. eu sou Então mãozinha. nós trouxemos Mãozinha. Olha, eu não liguei a pessoa quando falou. Pô, olha que Pois é. surpresa, cara. O mãozinho é por causa disso, você passa a mão nos lugares, né? Às vezes você passa a mão em cima do ar-condicionado. Porque é aquilo que eu falei, a pessoa não sabe, às vezes não enxerga o que é limpeza. Não, e a limpeza, assim, acho que todo mundo que tem um tráfego já empresarial e tudo mais, a limpeza é um cartão de visita. Você chegou num lugar, você vê como é que estão as coisas. Chegou num lugar, tá sujo e tal, você fala assim, opa, se tá recebendo um cliente, se você tem hoje, você vive nesse meio ambiente, o que tá deixando esse lado? Se tá aqui assim, vamos supor que seja um restaurante, pô, se você já olhou que a limpeza tá ruim, imagina como é que é a cozinha, como é que é não sei o quê. Então, já começa a demonstrar um descuidado, né? Exatamente. Uma falta de atenção. Então, para mim, é algo que pesa muito. É algo que pesa muito. É o seu cartão de visita. É o cartão Como de você falou, visita, a pessoa chega, ela entra no banheiro sujo. Por exemplo, às vezes o banheiro tá limpo. Às vezes o banheiro tá super limpo. Você chega lá, o banheiro tá tudo limpinho. Só que você chega, tá cheirando ovo. Né? Porque passou só o pano, passou um produto, não foi feita a limpeza adequada. Entendeu? Às vezes chega lá, o banheiro está sujo, mas está cheirando desinfetante. Então nem sempre cheiro de desinfetante é o sinal de limpeza. Entendeu? São detalhes, né? Então limpeza é feita de detalhes. O limpar não é para qualquer um. Né? Então você tem que ser. Por isso existem empresas especializadas nisso. Nós somos uma empresa especializada nisso. Porque nós fazemos limpeza profissional. E hoje, quando a gente fala da questão da limpeza, tem um mínimo de posições? A partir de quantas posições você já consegue pegar o cliente? Olha, na verdade, Caio, assim, a gente não tem uma posição é o nosso ticket médio, Perfeito. né? Então a gente não tem essa distinção que é uma pessoa, 10 pessoas, né? Até porque o cliente para a gente é importante, que seja de 1, 10, 20, 30, 100. Tá. Então, nós tratamos ele da melhor forma possível e é o que a gente quer, né? Então é a nossa essência, né? Independente do número. Mas você faz volante também? Porque eu sei que tem uma operação de vocês que é volante, não é? Nós temos operação de volante, uma operação de manutenção. Manutenção. Né? Então, assim, nós estamos vendo no mercado, eu já trabalhei no passado com operação de limpeza volante. Funciona. Eu né? já utilizei. Funciona. O mercado, São Paulo é um mercado que mais funciona porque está tudo perto, né? E isso vai muito na rede do varejo, né? Pra você ter ideia, eu não preciso falar, mas tem alguns varejistas que eles têm lojas pequenas, né? Sites pequenos de 20, 30 metros quadrados. Ele não precisa de uma pessoa full time o dia inteiro, então ele pode contratar 40 minutos, 30 minutos, isso nós temos também, já está implantando, né? Nós já temos essa demanda, né? Então são as novidades para o próximo ano, né? Eu tinha um escritório aqui na Haddock, que a gente tinha limpeza volante, então era 1 hora mais ou menos por semana, Isso. então no prédio de escritório eu já atendia, eu tinha pego contato, eu amava, cara, eu achava muito bom. Isso é Aí tinha o verdade. cronograma também, quem foi que passou, assinava tudo certinho. Isso. A gente que também cedia os materiais de limpeza. E olha, eu vou te falar, eu nunca tive problema com uma pessoa, gostei muito, então acho que realmente funciona. Funciona. E é diferente, né? Quando a pessoa já faz todo esse processo, geralmente, ela tem já o conhecimento, já está na prática. Exatamente. É diferente. É aquilo né? que eu falei, é o treinamento. É o treinamento. Assim, você faz o treinamento, primeiro você tem que fazer uma boa seleção. Sim. Você começa com uma boa limpeza com uma boa seleção. Então você tem que selecionar muito bem seu funcionário. Segundo, você tem que treinar muito bem seu funcionário. Terceiro, você tem que dar condições de trabalho para o teu funcionário. Né? E fazer um cronograma de trabalho para ele e um cronograma de visita. Perfeito. E assim, a gente agora com o nosso sistema aí que a gente está implantando de QR Code, também isso é uma outra coisa que ajuda muito o funcionário. Porque praticamente é um checklist.
eletrônico para ele. Ele vai lá, vai bater, ele vai olhar o que ele tem que fazer, ele faz, ele mede o tempo, isso a gente já vai estar acompanhando e melhorando a qualidade do trabalho dele, né? A qualidade, a eficiência, isso vai servir muito. Então a gente já tá implantando em alguns lugares, já está em funcionamento, então tá caminhando para um patamar acima das outras, né? Porque a gente não quer. Como o Claudio disse, acho que no podcast anterior, muitos falam que põe, coloca a etiqueta e fica lá a etiqueta. Mas colar a etiqueta não resolve, né? Não adianta colocar e não funcionar. Sim, sim. O negócio tem que funcionar. E você consegue passar a mensurar, você se resguarda também, se tiver qualquer tipo de reclamação. Sim. Então isso é uma proteção para ambos os lados, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Né? Sim, com certeza. Perfeito, é isso mesmo, Caio. Assim, eu acho que é uma coisa que monitora, né, as atividades, dá transparência para um lado e para o outro, né, para o cliente e para nós, e realmente a gente consegue mensurar se está superdimensionado ou não, subdimensionado, né, as nossas atividades. E assim, aí o que acontece? Nós tivemos um caso agora também de um cliente, né, Cláudio? Nós fizemos veio de uma outra empresa, nós pegamos esse contrato e na hora de montar o cronograma, porque você vai minutar isso, né? Porque assim, que é aquilo que eu falei, para você fazer uma limpeza, você tem que entrar dentro do lugar e tem atividades. Então você vai dizer, olha, aqui o que precisa limpar? Precisa limpar a parede, precisa limpar o ar-condicionado, precisa limpar a televisão. Então isso são atividades. Você vai minutar quantos minutos demora para fazer isso, quantos minutos demora e você consegue dimensionar otimizar o tempo do teu funcionário e também dizer para o teu cliente, falar, olha, o que você tem não é compatível, o que você tem você vai precisar de mais pessoas. Faz o time sheet, né? Exatamente. Então é em cima disso que a gente está... E a gente conseguiu adequar, porque realmente estava fora, o cliente viu e falou, não. Então, aí vai ser a prioridade do cliente. Lembrando que você nunca dá ordem na casa da pessoa, que a casa é dele. Com certeza. Né? A casa é sua. Eu tenho que chegar e falar, olha, está aqui, eu fiz isso, é desta forma, eu indico isso. Mas não quer dizer que o meu é o correto, eu não tenho a verdade absoluta. Você vai me dizer, eu vou dizer, ok, então vamos aplicar isso aqui. Então eu crio em cima disso, você starta, me certifica e eu faço acontecer. Né? Então é desta forma que a gente está trabalhando aqui, é assim que a gente vai... Perfeito. E a exposição empresa, indústria, condomínio? Nós não temos. A gente aqui estamos preparados, porque eu venho da área já há mais de 30 anos, então trabalhei em clube, né, trabalhei em hospital, trabalhei em shopping, então eu tenho um conhecimento, graças a Deus, um conhecimento bem amplo nessa área. Tá bom. Então conheço bem no shopping tratamento de piso, que aquele piso não é uma coisa simples de se fazer, tem uma equipe. Hospital é diferente, hospital você tem a parte é uma coisa que você trabalha 24 horas, então você tem todo um trabalho para montar um esquema de trabalho para a coisa funcionar, não é assim tão fácil, né? E a gente está preparado para isso aqui, a gente tem todo o know-how para isso. Né? A nossa RS aqui tem o nosso know-how para poder tocar esse troço lá na frente. E o bacana é que justamente a gente consegue configurar isso com cada tipo de negócio, né? Que seja na indústria, no varejo, como o Adilson falou, a gente tem experiência, né? E a gente pode dividir isso com nossos clientes, isso é importante, né? Então, a questão de mercado, isso não nos assusta, né? E fiquem à vontade, vem com a gente. Pessoal, com certeza. Tem que analisar o valor agregado, né? Exatamente. Tem que, quando bater na porta, a gente sabe que a gente tem que, né, porque um custa meio X, outro custa X, que a gente está falando a mesma coisa. A gente está comparando abacaxi com banana. Exatamente, é isso mesmo. E não é. Né? E assim, quando você entrega a sua empresa, principalmente na mão de terceiros, algumas responsabilidades, veja bem quem você está colocando para dentro de casa. Perfeito. Não é certo? Exatamente. Porque a pessoa taca a chave ali de alguns pontos que para você lá na frente pode impactar um prejuízo muito maior. É isso aí, cara. Né? Bom, querem falar mais alguma coisa? Para mim, finalizou. Perfeito. Tá ótimo. Pessoal, fica a dica. Tem dúvidas como fazer a limpeza de qualquer tipo? Tá aqui o Adilson, nosso especialista, tá? Não quero falar o apelido dele, mas fique à vontade. Por favor, nos ligue. Por favor, estamos aí. Bom, pessoal, estamos terminando mais um Pode Se Ligar. Viram que o pessoal está preparado. Então, acionem ele, procurem a RS. Tá? Tenho certeza que
vai ter grandes negócios, vão cuidar da tua empresa, do teu condomínio da melhor forma possível. Você viu que o Adilson passa a mão em tudo, né? Então não vai passar nada batido. Quase tudo, né? Adilson, presta atenção. Cuidado aí. Mas, gente, segue nossas páginas, link do canal, o sininho, segue a gente no YouTube, no Instagram, RS, Aloy Franchising, Grupo Aloy Meet, compartilhem para o máximo de pessoas e façam esse canal crescer ainda mais. Então, pode se ligar!